boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas a cada pessoa que está nos acompanhando nesta transmissão. Estamos iniciando o painel 2, que vai tratar de avaliação de políticas públicas para a redução de desigualdades no âmbito da programação do 6º Simpósio de Gênero e Políticas Públicas. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, a Rosalina Batista, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Londrina, e a professora Cássia Carlotto, da Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Serviço Social. Eu depois apresento-as com mais detalhes e informações a vocês. Vou comentar rapidamente sobre o propósito deste nosso painel, o funcionamento e a dinâmica do nosso trabalho nesta tarde. A ideia de ter um painel é que nós possamos montar mais ou menos um cenário, com a avaliação de como caminham as políticas públicas no cenário brasileiro que tenham em vista a redução das desigualdades de gênero. Essa programação do simpósio foi planejada ainda no final de 2019, e o nosso tema das desigualdades ganhou ainda novos contornos no contexto da Covid-19, e especialmente as implicações que isso traz para as mulheres e as relações de gênero, pensando no foco do nosso evento. Eu quero também explicar e justificar para quem está nos acompanhando sobre a composição desta mesa. Originalmente, na programação, nós tínhamos 4 convidadas e tivemos ajustes de última hora na programação. Vocês que acompanharam a divulgação anterior da programação encontravam lá também, compondo esse painel conosco, a Tereza Mendes, que é do Movimento de Mulheres Negras, e em virtude de ajuste na programação, a Tereza participou de outra atividade que aconteceu ontem à noite. E na programação original estava conosco também a professora Silvani Valentim, que ela teve um imprevisto com problemas de saúde na família e não pôde se somar conosco aqui. Então, para montar esse panorama, estou recebendo beijo aqui, gente. Veja a coisa fofa. Para montar este panorama com a avaliação de como andam as políticas públicas para a redução das desigualdades no Brasil, nós planejamos desde o início contar com o olhar, com a perspectiva de pessoas que estejam mais propriamente na pesquisa, dentro das academias, mas também o olhar de quem esteja nos movimentos sociais, no ativismo político e acompanhando mais de perto o cotidiano das mulheres que fazem uso dessas políticas ou não alcançam, essas políticas. Então, isso também para falar da composição da nossa mesa, e assim nós, apesar dos ajustes e imprevistos que tivemos com a programação, a gente mantém esse formato, uma leitura que vai envolver estudos e pesquisas sobre políticas públicas e uma outra leitura de quem está nos movimentos, no ativismo e em contato enfim, de quem recebe essas políticas. Então, eu renovo minhas boas-vindas a cada uma e a cada um, e vamos começar a exposição com a Rosalina Batista, que terá por volta de 20 minutos, se necessário, ela poderá se estender um pouco a mais, já que ficamos com um tempo mais elástico nesta programação. Eu vou apresentar a cada uma delas, no momento da sua fala, como ficar muito distante. Então, Rosalina Batista, eu já dizia anteriormente, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Londrina, que tem sido uma parceira valiosa em atividades da Universidade Estadual de Londrina e do Departamento de Ciências Sociais.
Rosalina é fundadora da Associação de Mulheres Batalhadoras do Jardim Franciscato, uma das primeiras associações de mulheres em Londrina. Nesse contexto, eu tive o prazer de conhecê-la desde 1993, então a gente segue em diferentes contatos e contextos desde o começo da década de 90. Em 2005, Rosalina recebeu da Câmara de Vereadores o diploma de reconhecimento público. Em 2008, ela recebeu o troféu Top de Marcas como destaque no movimento social. E, além de presidir o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Londrina, atualmente Rosalina também está como presidente do PSDB Mulher no Paraná. Então, também tem um ativismo na política partidária. Eu agradeço a Rosalina por ter aceito o nosso convite, agradeço a Cássia por ter aceito o nosso convite, e Rosalina, você tem a palavra. Boa tarde a todas. Boa tarde, Silvana, Cássia, aos membros dessa organização do simpósio. Eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa mesa, principal do lado de uma grande cientista e política também, que é a Cássia, né, que foi secretária da Mulher, e a gente já fez algumas lutas junto aqui na cidade de Londrina. Isso nesse momento, traz assim, uma grande satisfação para mim. Como a Silvana já colocou, a gente foi fundadora aqui da Associação das Mulheres Batalhadoras. Essa associação é que deu para nós aí uma plataforma de janela aberta de entendimento de trabalho na área de políticas públicas dentro de uma situação de um desnível social muito grande, né? Para quem não me conhece pessoalmente, além de tudo, né? Sou avó, sou mãe, tenho os meus netos, 9 netos, tenho netos já formados na faculdade, outros ingressando, mas, graças a Deus, estou aqui com muita coragem e vontade de lutar em defesa da mulher. Esse é o meu objetivo, né, tanto nos movimentos sociais, como também dentro do partido político, né, para que a gente possa construir uma nova caminhada. É um grande compromisso de todas, né? E focando no tema, né, que a gente quer desse simpósio, dessa mesa, a minha experiência, ela vem desse movimento das mulheres batalhadoras, quando, no final aqui de 79, começo dos anos 80, com as mulheres aqui do Jardim Franciscato, que nós teve que trabalhar aí Gente, olha, pelo amor de Deus. A gente teve que trabalhar. Desculpa, gente, porque a gente em casa você tem que conviver com tudo, né? Então, eu tive que organizar a Associação das Mulheres Batalhadoras para trabalhar as ações de melhoria da qualidade de vida das mulheres. Esse trabalho aqui, a gente trabalhou focado na questão de melhorar a condição de habitação delas, né? Que morava tudo em barraquinho, coberto com lona, não tinha água encanada, não tinha rede de esgoto, e nós teve aqui de 91 e 92 até 96, a maior mortalidade infantil do Paraná estava aqui nessa região aqui do Franciscato. Então, as mulheres batalhadoras, ela trabalha, né, nós temos tudo isso em ata, né, buscando aí entre a Universidade Estadual de Londrina, em 91, eles começaram a trabalhar a descentralização dos cursos
trabalhando o modelo PBL, né, que era a participação dos alunos também na comunidade. A primeira ação nossa, em conjunto, foi traçar uma meta de redução da mortalidade materno-infantil. E esse resultado, hoje, ele é uma política pública consolidada no país inteiro, que é a puericultura, né? Onde, quando a criança nasce, a unidade básica de saúde adota essa família para acompanhar essa situação das crianças. Eu acho que essa foi uma das conquistas e maior que a gente teve até hoje, porque hoje essa unidade ela continua no meio de 18 mil habitantes, ela continua tendo os assentamentos aqui em volta, pessoas totalmente vulneráveis, mas o índice de mortalidade materna infantil aqui, eles talvez um dos melhores aí da cidade, por causa desse compromisso em que a gente teve, nós, os moradores, as mulheres e os trabalhadores na área da saúde. Eu também queria citar também a fiscalização que depois a gente foi fazer parte, e qual hoje eu sou vice-presidente da SEMPA, Associação de Entidades de Mulheres do Paraná, que foi a participação dos conselhos de saúde, né? Tanto aqui no Conselho de Saúde Municipal, como no Conselho Estadual da Saúde, onde nós tem cadeira, né? A entidade tem cadeira, e sempre já de 3 mandatos para cá, nós sempre tem a cadeira na mesa executiva, né? Eu fui a segunda vice, terminei o mandato, entrou outra da entidade que está lá na mesa também, e é onde a gente consegue acompanhar as propostas que saem das conferências municipais. Como é o modelo de fiscalização nossa, da organização social, nas políticas públicas? É participar do debate da comunidade, levantar dentro do seu território os desníveis social e levar essa pauta para as conferências, os espaços de debate, de audiências públicas, para que essas propostas entrem nos planos de saúde, tanto no plano de saúde municipal, como nos planos de saúde estadual. E quando você avalia a política pública no atendimento das desigualdades sociais, a gente precisa pautar e encaminhar sempre com sistematização, acompanhar essas formulações as diretrizes, porque é nas diretrizes que a gente consegue acompanhar como que está desenvolvida essa política. Vejo também na área da educação, né, que nós também avançou muito aqui na nossa região. Quando a gente fundou a associação, e que nós também ninguém sabia ler nem escrever, a gente fazia aula em fundo de igreja católica, porque não tinha em centro comunitário, e nós, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, conseguimos implantar nas escolas o curso para trabalhar com as pessoas que quisessem fazer o EJA, né, dentro das escolas. Hoje não ocupa mais espaço em centro comunitário quem quer estudar. Vejo isso também como uma ação muito concreta também, que foi levantada aqui pela necessidade de muita mulher analfabeta, e o analfabetismo, ele traz uma desnível social muito grande na vida das mulheres, né? Por não saber ler nem escrever, e a gente sabe que isso impactou até na saúde. Então, como que a gente consegue acompanhar e encaminhar que essas políticas seja consolidada em espaço que a sociedade seja beneficiada? Nós conseguimos também, com essa participação,
Também na área da habitação, que tinha muita família morando também em fundo de vale. A gente chegou a ter criança aqui com enchente, porque por causa da situação das casas, a água acabou levando uma criança, que a gente acabou achando ela depois de 3 dias, e faltando essa discussão, participamos nas audiências da Coab para trazer para essas periferias melhoria nas casas para as pessoas de baixa renda. E a gente conseguiu, aqui no Novo Perobal, Franciscato, também tirar todas essas famílias que moravam em fundo de vale. Isso nós trabalhamos de começo de 90, 91, até 2016, 2017, com esse bairro totalmente organizado. Agora, com essa situação da epidemia, nós temos uma outra grande invasão. O que nós estamos pensando agora? Trabalhar políticas públicas de inclusão dessas pessoas. Como avaliar e acompanhar a situação das políticas públicas para a mulher? No Conselho Municipal, também a gente não tinha um plano municipal da mulher que pudesse ter diretriz, né, meta, para ser acompanhado o desenvolvimento da mulher. Então, como que era a gestão nossa, da Secretaria da Mulher? Era um espaço muito pequeno na Secretaria de Gestão, né? O recurso vinha lá, mas não tinha diretriz e nem meta para poder esse recurso ser aplicado. Aí o Conselho, junto da Secretaria, mudamos todo o cronograma, né, da Secretaria da Mulher, mudamos o Conselho junto da Secretaria, mandou para a Câmara, né, a mudança da lei, a criação do Fundo da Mulher, mas também criação de participação nossa do Plano Municipal. E hoje nós temos, dentro do Plano Municipal, os nossos eixos de estratégica da política da mulher. Isso, como que a gente trabalhou isso também? Trazendo os relatórios das conferências, o que era proposto, pedido das mulheres quando a gente faz uma conferência. Então, nas conferências, você tem várias propostas, mas qual as propostas que você pode trabalhar, que você contempla toda, né? O plano municipal, além dele, e tanto plano municipais como plano estadual de saúde, e aí hoje eu avalio que aonde tem mais participação da sociedade para ajudar a construir essas políticas, ainda é o da saúde. Porque todo recurso é maior, a demanda é maior, mas porque a sociedade, eles não sabem ainda pedir que a qualidade de vida do cidadão não é somente o tratamento da saúde. A qualidade de vida do cidadão, ele está em outro espaço, né? Por exemplo, na educação, a cultura, o lazer, né? Em que a gente ainda tem esses espaços muito limitados quando você olha no campo das mulheres, né? Por exemplo, nós não temos muito investimento nas políticas públicas para as mulheres jovens, para a mulher idosa, na área tanto faz da cultura como do esporte, porque ainda domina esse espaço, principalmente do esporte, todos os espaços que a gente tem na comunidade, é campo de futebol, coordenado por associação de moradores, ou por outros perfis que não estimulam a mulher a participar. E
acho que, além de avaliar essa política, acho que é muito importante esse simpósio, nesse momento, porque nós estamos encaminhando para uma eleição municipal, né, daqui nem 45 dias, já menos 45 dias. E qual é a proposta desse governo novo que está sendo apresentado para incluir essa sociedade, não digo de periferia, porque hoje o desnível social ele vai entrar em quase todo mundo, né? Como pensar a política pública da assistência à mulher? Por exemplo, hoje nós temos um trabalho mais consolidado, que é ainda, falta muita coisa, que é no campo da violência contra a mulher. Mas ainda, assim, tem o fim, que é atender a mulher já com violência. E como nós vamos pensar a política pública de prevenção à violência contra a mulher, a assistência contra essa mulher, tá? Para elas passar essa epidemia. Então, eu acho que me senti muito honrada de ocupar essa fala nesse momento, mas, além de contar aonde nossos espaços que nós estamos, que nós não conquista isso sozinhos se não for através de uma grande luta. Tá? Acho que já terminou o meu tempo. Não. Não, Rosalina, ainda tem. Você ainda tem mais uns 5 minutos, Oi? pelo menos. Oi? Você ainda tem pelo menos mais 5 minutos. Não, mas tá bom. Rosalina, você ainda... É que tá... Se você quiser... Oi? A voz sua está muito baixa, não estou conseguindo escutar. Então, e aí, dentro desses minutos, o outro espaço que eu vejo que é muito importante é que a gente pauta na nossa discussão essa necessidade de que toda a sociedade ela para e pensa nessa conquista. Por exemplo, uma coisa que hoje a gente já está vendo, que era uma luta nossa, muito, que era a defesa do SUS, a saúde pública de qualidade, e que a sociedade que podia comprar um plano de saúde não ajudava na defesa disso, de lutar para melhorar. Hoje, com essa epidemia, o povo já está tudo correndo para poder usar o plano, não um plano de saúde mais a política do SUS. A questão da educação, né? Com essa situação que está. A política da educação foi pensada até hoje para trabalhar um modelo de atendimento ao aluno presencial. A gente não sabe se isso vai voltar, como vai voltar. Como pensar uma política de inclusão dessas crianças que não têm um celular, dessas mães que têm que parar de trabalhar para ajudar os filhos nessa área de assistência e de atendimento com melhor qualidade. Então, são debates, no meu olhar, como representante de uma sociedade onde teve uma pesquisa ano passado, que 6.000 famílias dessa área que eu moro, ano passado que a UEL fez, mora 6.000 famílias abaixo da linha de pobreza. Quando você pega uma pessoa que mora abaixo da linha de pobreza, como trabalhar o resgate dessas pessoas? Que política nós podemos traçar? E hoje, se fizer um levantamento, nós temos mais de 10.000, né? Então, assim, eu vejo a universidade um potencial muito grande. Eu quero dar os parabéns para vocês, porque nós todos estamos no barco e todos têm que procurar um remo
para sair. E qual é esse remo que a gente vai conseguir sair desse barco? Então, eu queria terminar minha fala nessa frase, né? E também eu tenho uma frase de uma revista que eu participei, de 21 países, foi convidado as lideranças para escrever uma frase, e a minha frase foi ganhadora, que quem não sonha não investe em mudança. Então, hoje, a gente precisa sonhar que mudança que nós vamos ter que fazer, né? E que está na nossa mão agora. Silvana? Obrigada, Rosalina. Eu tive problemas com a minha conexão, gente, e retomei pelo celular, não consegui ainda retomar a conexão pelo computador, nem mesmo para conectar o computador à minha rede do celular. Eu acho que eu estou recebendo imagem atrasada, porque para mim ainda continua a Rosalina, mas a Rosalina finalizou a fala, é isso? Sim. Então eu vou ficar aqui, estou aqui às cegas, tá bem. Vamos passar para Cássia. Agradeço novamente a atenção da Cássia, a disponibilidade de participar conosco. É uma companheira que já vem de muito tempo nessa discussão, e Cássia é uma das criadoras desse simpósio, né, esteve conosco à frente das primeiras edições, e uma das principais motivadoras da primeira dessas edições, né? Ainda lá em 2010, quando parecia algo muito inusitado criarmos um evento com um recorte bem focado para tratar do tema das políticas públicas no campo dos estudos de gênero. Cássia, eu vou te pedir desculpas, porque como eu não consegui recuperar aqui meu computador, perdi o texto que tínhamos feito da sua apresentação, então eu te peço, por gentileza, que você mesma acrescente aí as informações da sua apresentação, e aí só destaco, então, que é uma colega nossa do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. Cássia, você tem a palavra. Bom, boa tarde, né, a todos e todas que estão participando da mesa e participando também via aí o YouTube, o Facebook, para prestigiar, né, e assistir aqui o nosso debate. Eu também quero agradecer o convite, né, agradecer a oportunidade de estar de novo também com a dona Rosalina, de estar de novo com a Silvana, numa mesa, como ela falou, né, a gente foi meio pioneira aí nesse evento aqui em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, parabenizar principalmente o esforço, que eu imagino que deve ser muito grande, de realizar um evento nessas condições, né? Aparentemente parece que é mais fácil a gente fazer alguma coisa via online, né? A gente não precisa se deslocar, a gente não precisa pagar passagem, né? E como eu e a Silvana estavam conversando no começo, né? Para as mulheres, particularmente, não é assim, né? Porque até quando você sai para um evento, você até se desliga um pouco, não muito, porque fica, né, aquela coisa de você ficar ligando tudo, mas quando você está dentro da sua própria casa, não tem como você se desvencilhar ou desligar, né, do que está acontecendo no entorno da casa, dentro da casa, com filhos, com pessoas que você tem que cuidar, né? Então, acho que quero parabenizar nesse sentido, né, todas as mulheres e todos os homens também, possivelmente, que participaram desse grande esforço para que esse evento, nessas condições, fosse realizado e que ele não perdesse, né, o seu ritmo, a sua dinamicidade, a sua periodicidade.
né? Então, acho que está sendo muito interessante. Acho que a Silvana já me apresentou do que eu acho fundamental. Eu sou professora do Departamento de Serviço Social aqui da UEL, trabalho como docente tanto na pós-graduação como na graduação, né? Tenho também pós-graduação, graduação e pós-graduação sempre nessa área do serviço social, e desenvolvo pesquisas, né, desde o começo dos anos 2000, 2003, 2004, sobre mulheres nos programas de transferência de renda, né, nessa perspectiva de avaliar os impactos e os resultados na vida das mulheres a partir dessa participação, né? Eu tive a oportunidade também de participar junto com a Silvana de um desses projetos, onde até a gente um dos nossos eixos era avaliar a questão da autonomia das mulheres, né? Então, só para dar esse início, né? Geralmente, esses programas de transferência de renda, no caso nosso, o programa Bolsa Família, né? Sempre vem colocado no seu discurso, e também muitas vezes formalizado, né, que estão preocupados com a autonomia das mulheres, que tem uma proposta de empoderamento, que tem uma proposta principalmente de emancipação econômica dessas mulheres, né, e aí a gente sempre preocupada se realmente isso está acontecendo, né, em que nível, né, em que âmbito realmente as desigualdades, né, das quais as mulheres são o centro, né? Que tem a ver com autonomia, que tem a ver com empoderamento, que tem a ver com acesso à renda, acesso ao trabalho, acesso à educação, ou seja, né, todas essas questões que a gente sabe que são necessárias em termos de políticas públicas, políticas de Estado, que são estratégicas para que realmente mulheres, do que a gente está falando aqui, possam romper essa desigualdade, né, e estar num outro patamar de igualdade e de justiça social. Então, eu vou tratar um pouco da minha última pesquisa, que foi para ver, então, como é que se dá as condições como é que se dá a questão do cuidado, né, e do uso do tempo a partir do cumprimento das condicionalidades das mulheres do programa Bolsa Família, né? Então, a gente eu e a equipe de pesquisadoras, e aqui eu esqueci de falar também que quem ajudou a organizar essa fala minha agora foi a Nayara Damião, né, que também tem participado aí do grupo de pesquisa há algum tempo. Então, a gente queria verificar um pouco, avaliar um pouco como é que se dá, né, essa questão de uso do tempo, de cuidados, vinculados à gestão das condicionalidades. Então, eu poderia começar a passar os slides, por favor? Pode passar. Então, espera um pouquinho, como é que eu minimizo aqui? Vamos ver. Essa apresentação, então, parte de dados coletados, né, numa pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Gênero, Família, Políticas Públicas, no Departamento de Serviço Social da UEL, intitulada As Condicionalidades do Programa Bolsa Família e o Uso do Tempo das Mulheres no Trabalho Doméstico Familiar. Pode ir. O objetivo foi conhecer e analisar como as beneficiárias, né, do PBF, espera aí que eu estou conseguindo, esperar um pouquinho, a telinha está em cima da coisa, eu não estou conseguindo ver. Bom, como é que o PBF, então, organizam suas práticas cotidianas de cuidado, o tempo gasto para garantir o acesso das crianças e adolescentes sobre seus cuidados, né, para que elas possam ir para a escola, as dificuldades e os obstáculos que encontram. A primeira etapa da pesquisa foi realizada entre 2013 e 2016,
com as mulheres titulares do PBF, em 3 municípios do estado do Paraná e 1 de São Paulo, no Brasil. A segunda etapa está em andamento, com titulares do PBF em situação de descumprimento, e está sendo realizada em Londrina, Guarapuava e Florianópolis. A coleta de dados se deu a partir de grupos focais e questionários com beneficiários do PBF. E a gente deu destaque, então, às atividades ligadas às condicionalidades do programa Bolsa Família, no tocante à educação e à saúde. Pode passar. Então, para introduzir, né, acho que todo mundo sabe um pouco, mas para dar uma introdução, os programas de transferência de renda condicionada desenvolvidos na América Latina nas 3 últimas décadas têm privilegiado a titularidade feminina e imposto condicionalidades para o recebimento do benefício relacionadas à escolarização das crianças, além da atenção básica à saúde. A exigência, né, e a administração do cumprimento das condicionalidades podem impor mais responsabilidades com os cuidados e gasto de tempo das mulheres que devem transitar entre serviços de saúde, educação e assistência social, muitas vezes sem as estruturas e coberturas suficientes. Pode passar. A imposição das condicionalidades imprime aos pobres a marca da irracionalidade, da incapacidade de conhecer seus interesses a longo prazo. Isso porque impõe condicionalidades que já são universalmente aceitas, como o acesso das crianças às escolas. Prevalece uma visão paternalista sobre a pobreza, né? Essa visão pressupõe que a população pobre não sabe gastar ou agir adequadamente e que precisa que o Estado oriente seu consumo e o cuidado com seus filhos, né? Com a prole. Então, há uma clara desresponsabilização do Estado com políticas públicas e transferência às mulheres mães que a descumprem, né? Pode passar, por favor? Quando se coloca contrapartidas excessivas, a função proteção social se enfraquece, na medida em que, provavelmente, as famílias mais vulneráveis serão as que não conseguirão cumprir as exigências mais rigorosas, pois são famílias cujo vínculo com a formalidade e a instituição é mais frágil. Pode passar. Nesse contexto é que introduzimos a questão do aumento de responsabilidade das mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, né? O aumento das responsabilidades está diretamente relacionado aos cuidados com as crianças, com destaque para o acompanhamento escolar, e esse aumento de responsabilidade implica em aumentar o uso do tempo nos cuidados na esfera familiar. Então, antes de prosseguir, né, a gente... esses programas, em todos onde ele foi implementado, ele tem privilegiado a titularidade para as mulheres, né? Porque as agências multilaterais, que foram, né, as grandes incentivadoras, apoiadoras, né, e financiadoras desses projetos na América Latina, dentro dos chamados programas de combate à pobreza, eles reconhecem, sempre reconheceram o papel da mulher, né, na sustentabilidade da organização familiar, né, e na possibilidade de maior eficácia e eficiência de uso de recursos destinados, que são passados para essas famílias, para serem usados com as crianças, né? Então, nesse bojo desses programas de combate à pobreza na América Latina, dentro de um contexto de medidas neoliberais de enxugamento do Estado, né, vai haver um privilegiamento, então, da família, né, que a gente tem chamado de perspectiva familista, e dentro da família, as mulheres, né? Porque se sabe a partir, né, das funções que as mulheres tradicionalmente, né, e a partir, né, de uma construção social e de uma naturalização de funções e atribuições, né, a obrigação, muitas vezes, que tem uma carga muito alta de moralidade em relação a se responsabilizar pelos cuidados e pela melhoria de qualidade de vida da família, né? Então, é um pouco nesse contexto que esses programas vão privilegiar as famílias e, dentro das famílias, as mulheres. E eles vão vir, então, como a gente viu,
né, com condicionalidades, né, a partir, claro, que não só por essa ideologia de que a família não é capaz de, por si só, a família pobre, conseguir organizar a sua vida e seus recursos, mas claramente também dentro dessa perspectiva neoliberal de corte de recursos. Então, você tem uma focalização e uma seletividade dentro desses programas também para você diminuir os custos com a proteção social. Pode passar, por favor. Então, o uso do tempo nas atividades que envolvem os cuidados domésticos familiares é um bom indicador para aferir autonomia e empoderamento das mulheres titulares do programa de transferência de renda, né? Porque essas duas palavras a gente vê e viu, né, e tem visto que elas se tornaram de uso comum, né, de uso do senso comum, e elas foram, inclusive, esvaziadas, né, do sentido político que inicialmente e que ainda existe, né, e que o feminismo coloca, né, nessa concepção, né, enquanto não só do ponto de vista teórico, mas enquanto ponto de vista de exercício, né, de prática social. Bom, então, e a gente sabe que o exercício da autonomia está intrinsecamente relacionado ao poder. Ambos só podem ser exercidos quando as condições individuais, coletivas, sociais e econômicas permitem fazer e concretizar escolhas, né, que vai contra essa ideia, então, no contexto neoliberal, de que é no plano individual, das escolhas individuais, do esforço individual, que você vai conseguir romper, né, as dificuldades e vai construir autonomia. Pode passar, por favor. Aí, uma autora espanhola, a Carrasco, que ela é economista e economista feminista, ela aponta uma questão que nos interessa particularmente quando se pretende abordar o uso do tempo das mulheres para administrar as condicionalidades exigidas pelo programa Bolsa Família. Qual seja, que não se trata apenas de quantificar as horas gastas, pois o gerenciamento de atividades na esfera dos cuidados doméstico-familiar vai além de uma simples organização de horários. Como ela pontua, é um gerenciamento de tempo, responsabilidades, afetos, emoções, redes familiares, trabalho e lazer, participação, todos os elementos difíceis de classificar em espaços separados. Pode avançar? O cuidado é, assim, parte da organização social, e para entendê-lo é necessário prestar atenção não só aos aspectos microsociais, mas também entender o papel, né, desses cuidados na provisão e regulação das relações, atividades e responsabilidades designados a diferentes instituições e sujeitos. Então, toda política social tem como pressuposto uma organização social do cuidado, mesmo que não fique explícito em suas formulações e princípios. Né? O trabalho doméstico, né, ele é muito amplo. Né? O que a gente costuma traduzir mais como trabalho doméstico e ver mais como relacionado ao trabalho doméstico são as compras, a limpeza, organização e preparação de alimentos, e inclui também uma produção mercantil, que se origina nos lares, né? Como, por exemplo, você fazer comida, ou, às vezes, né, outras atividades que geram algum tipo de renda, né, de valor monetário. Então, os cuidados familiares, além das atividades relativas ao cuidado com crianças, idosos, doentes e adultos, né? Cuidados esses a partir de tarefas concretas, envolve também um aspecto afetivo e emocional. Pode passar, por favor. E o que a gente vai ver, né? Que as falas, entrando agora na nossa pesquisa, né? Deixa eu olhar aqui no papel, porque está entrando um pedacinho de coisa na tela. As falas mostraram que as atividades para manter uma criança na escola não se resumem a levá-la e buscá-la. Envolve uma série de tarefas voltadas à alimentação, ao preparo de material escolar e uniforme, a orientar as tarefas escolares, a participar das reuniões de pais, a convencer as crianças a irem em escolas, como relatado pelas mulheres, principalmente no grupo focal. Então, fica parecendo que assim, a gente acorda a criança, ela pega o uniformezinho dela, senta na mesa, toma café e vai embora. Então, a coisa é um pouquinho mais complicada. Pode passar, por favor.
Como as escolas funcionam em tempo parcial, né, no caso aqui do estado do Paraná, acho que no Brasil inteiro, em Londrina, manhã ou tarde, todas as crianças têm que almoçar em casa. Como comentou uma das mulheres, uma rotina que impõe horários rígidos, principalmente o horário do almoço. O fato da escola não ser em período integral é um grande obstáculo às possibilidades de trabalho assalariado dessas mulheres. Além de ter que estar disponível no meio do dia para poder buscar ou levar as crianças, muitas relataram que os filhos estão em turnos diferentes, um à tarde e outro de manhã, e muitas vezes em escolas distintas e em lugares distintos. As mulheres relatam problemas relacionados à segurança do bairro, o que faz com que fiquem preocupadas e culpadas quando não podem levar as crianças à escola. Pode passar. Então, esse modelo de ensino brasileiro, né, como eu já falei anteriormente, ele, na maioria das vezes, separa, né, em prédios distintos e, às vezes, muito distantes entre si, a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio. Assim, essas mães gastam muito tempo nesses deslocamentos. Não há também transporte escolar disponibilizado para levar e buscar as crianças, adolescentes, e há também o problema da falta de vagas na escola do bairro. Outra tarefa relatada é o preparo do uniforme, que tem que estar limpo. O material escolar é outro item que demanda trabalho e tempo para ser organizado. A supervisão e acompanhamento da elaboração das tarefas escolares é uma atividade que envolve, além de tempo, muitas preocupações, porque, como muitas relataram, elas não têm um nível de estudo, né, formal que as possibilite de ajudar e orientar com as tarefas escolares. E a gente está fazendo uma nova pesquisa agora com as mulheres que, as mulheres do Bolsa Família, nessa situação de pandemia, e essa é uma das questões que tem sido mais trazida, né? Como lidar, porque agora tem que, forçosamente, ajudar a criança a fazer a lição em casa, organizar as tarefas, e isso tem sido uma das principais dificuldades dessas mulheres. Pode passar, por favor. As entrevistadas relatam dificuldades associadas à pouca escolaridade, à falta de conhecimento, né, como a gente já falou. Uma das participantes, que é a avó, relatou, inclusive, que voltou a estudar para poder ajudar os netos na tarefa escolares. Se a dificuldade com as crianças menores é levar e buscar na escola, a dificuldade com o filho da adolescente que se recusa para ir para a escola é a que mais provoca sofrimento. Essa preocupação e sofrimento estão relacionados não só à possibilidade de perda do benefício, mas também ao fato dessas mulheres entenderem que os estudos é que podem contribuir para um futuro melhor com os seus filhos, né? Então, essa questão do sofrimento é uma questão importante que a gente verificou na pesquisa, e ela não pode ser medida, né, no relógio, contado horas, mas é um sofrimento, é uma preocupação que está presente 24 horas por dia, né, possivelmente até nos sonhos dessas mulheres, né? Pode passar, por favor. Então, a participação em escolas também foi lembrada como uma atividade que envolve a educação escolar dos filhos. Estas reuniões ocorrem dias de semana, no período da tarde ou manhã, o que faz com que muitas vezes as que trabalham tenham que faltar. Como, na sua maioria, elas são diaristas em serviços domésticos, nesses dias elas não recebem. Em relação à educação, o que mais ficou evidente no uso do tempo, além dos minutos, horas gastos, foi a fragmentação do dia organizado em função do horário das escolas. O tempo gasto é fracionado nas idas e vindas para levar os filhos, como a gente já falou, em escolas diferentes, muitas vezes, e é preciso estar disponível pela manhã, na hora do almoço e à tarde. Pode passar. Em relação à saúde, né, que a gente viu também, que elas relatam, né, é o tempo de espera para serem atendidas nas unidades básicas de saúde. Tempo de espera para conseguir uma consulta, principalmente nas especialidades, a via sacra, né, de idas e vindas aos diferentes serviços para conseguirem atendimento para as crianças, muitas vezes em outros bairros, o que ocasiona mais gastos com transporte e faltas ao trabalho assalariado.
o tempo de espera para uma consulta na própria UBS do bairro, a demora para conseguir marcar e fazer exames laboratoriais. Essa é a queixa mais comentada para as mulheres. Fora que esses lugares sempre são bastante distantes dos bairros onde elas moram, né? Ficando mais em regiões centrais. Pode passar. Então, a partir da pesquisa, constata-se, né, que as beneficiárias do PBF, em sua maioria negras, são as principais responsáveis pelas atividades e tarefas de cuidados e que há uma diversidade de atividades cotidianas que envolvem um tempo que pode ser medido e um tempo sentido e vivido. E muitas vezes não é possível contar nem avaliar pela hora relógio. O fato do PBF, né, deixa eu colocar aqui, achar aqui. Aí não está aparecendo. O fato do PBF privilegiar a titularidade feminina e condicionar o recebimento do benefício à presença das crianças na escola, além da atenção básica à saúde, aumenta a responsabilidade das mulheres com o cuidado, no cuidado com os filhos. Pode passar. Então, a mulher em situação de extrema pobreza, justamente por ocuparem uma posição subalterna na hierarquia dos gêneros e terem um papel fundamental na reprodução social, como a pesquisa demonstra, são as mais prejudicadas com a sobrecarga que passa a ter a família a partir do novo ordenamento das políticas públicas. Sem o Estado como principal agente de proteção social, por meio de serviços de acolhimento, de saúde, de educação ou de benefícios monetários para crianças, idosos e ou doentes, elas se veem mais uma vez desprotegidas e presas a funções e papéis tradicionais. Essas funções, como visto, foram utilizadas e reafirmadas por muitos países da América Latina, quando esses começaram a implementar os programas de transferência de renda. As mulheres acabam tendo papel de responsáveis por gerir as condicionalidades do programa. Então, a gente viu que há uma sobrecarga, né, há um maior uso do tempo para poder administrar essas condicionalidades, para que a criança consiga permanecer na escola, né? Porque, como a gente viu, não basta só levar a criança até a escola, né? Você tem uma série de atividades, de tarefas que são invisíveis, né? Que você precisa dar conta para que essa criança consiga estar na escola e também consiga ter saúde para poder estar na escola, porque o que acontece, né? O paciente já não conseguir passar aqui, acho que já até estourei um pouco o meu prazo, mas à medida que não se cumpre as condicionalidades, você tem inicialmente o bloqueio, depois você tem a suspensão, depois você tem uma suspensão mais longa, e por fim você tem, como é que fala? Você é desvinculada do programa e passa a não receber mais o benefício. Esse benefício, né, mesmo com essas críticas que a gente tem feito, é claro que a gente considera, e isso é constatado nas falas dessas mulheres, que é um benefício fundamental, né, porque em função dessa situação de extrema pobreza, né, é um benefício que contribui, sim, para diminuir e minimizar a fome, né, e melhorar a qualidade de vida, né, dentro da casa, dentro dos lares das crianças, né? Então, é um benefício importante, mas a gente não pode desconsiderar que ele não promove, né, uma pretensa igualdade, uma pretensa autonomia das mulheres. E mesmo que se fale que não é essa a preocupação do programa, à medida em que você diz que você quer contribuir com a diminuição da pobreza, né, com a diminuição da desigualdade de renda, você não pode ignorar as mulheres, você não pode ignorar essa perspectiva de gênero, porque são as mulheres, e principalmente as mulheres negras, numericamente, né, as mais pobres entre os pobres, né, o maior contingente de pobres. Então, só para terminar com uma fala, pode voltar ao anterior, por favor? É uma fala de uma das mulheres, né, que sintetiza um pouco toda essa
esse cotidiano de cuidados, é a fala de uma avó. Eu cuido dos meus 3 netos, cuido da minha mãe e cuido dos meus filhos também. Minha filha recebe o Bolsa Família e eu tenho um marido que é alcoólatra, ele não tem responsabilidade com nada. Então, eu cuido dos meus netos para minha filha trabalhar no lixão, para ela pagar minhas contas. Aí eu tenho que limpar minha casa, dar comida para os meus netos, ir correndo limpar a casa da minha mãe, dar comida para minha mãe, dar remédio para minha mãe. Eu não posso ficar doente. Tem meu filho que é preso e eu não tenho condições de arrumar serviço para mim. Então, eu cuido, eu falo mesmo, eu cuido dos meus netos para minha filha me sustentar e pagar minhas contas. E eu agradeço a Deus que eu tenho minha filha e ela veio morar perto de mim. Então, espero que eu não tenha passado muito do tempo. E agradeço, né, a atenção. Depois a gente vai estar aí aberta para as questões. Foi ótimo o seu controle do tempo, Cássia. Obrigada. Então, como eu tive troca de equipamentos ao longo deste período, agora eu voltei ao computador e o chat para mim, então, está vazio. Não, Nayara pode nos dizer se temos questões do público para discussão? Me parece. Bom, enquanto não temos manifestações do público, Rosalina, você está de volta conosco? Estou. Então, bom, eu lhes convidaria para que vocês duas comentassem um pouco como veem os desafios da assistência social, né, desses programas de transferência de renda, agora especialmente no contexto da pandemia, e isso tem se delongado muito mais. Não está dando. Isso tem se delongado. Eu não escutei, Silvana. Eu convido vocês duas. Cortou a sua fala, pode repetir? Eu convido vocês duas, está ouvindo? Sim. Eu convido vocês duas a refletir um pouco conosco sobre os desafios e as questões que estão postas no horizonte com os benefícios de transferência de renda. Temos debates políticos nessa matéria. O benefício de R$600, acho que eu, particularmente, nem acreditava que houvesse sanção, mas, no fim, foi sancionado, mas chegou ao fim e todo o impasse com a discussão do Renda Brasil, né, e a duração de uma pandemia por um tempo que jamais poderíamos imaginar, né, como isso afeta a renda das pessoas e agrava a situação de pobreza. Se vocês puderem tratar um pouco da perspectiva que vocês têm nesse cenário para a gente. Quer começar por você, Rosa? Podemos começar por você, Rosalina? Olha, eu avaliei um pouco essa situação e, assim, o que foi no começo, né? Foi uma avaliação e aí eu tive uma reunião até com o pessoal que está fazendo análise política, né, da situação do Brasil e toda essa questão da epidemia. Você sabe que nesses cadastros, né, das pessoas que precisam receber o benefício, ele é um cadastro de domínio mesmo, tanto faz do poder público municipal, como estadual e federal. Essa transferência de renda dos R$600 aí do benefício, ela começou de uma maneira muito desorganizada. Primeiro, quem tinha Bolsa Família, o governo federal tirou a Bolsa Família para poder dar o benefício, né? Teve aquela fala que algumas recebiam R$1.200, mas não foi todas. Inclusive, a minha filha ela tem quatro crianças e ela perdeu o Bolsa Família e não conseguiu receber. E nem o benefício, porque ela tem um filho que está
né, dentro do benefício continuado, que é deficiente, então ela continuou com aquele mesmo recurso, né? Então, isso foi uma avaliação que eu fiz. Outra, o descontrole, né, que o governo federal teve em controlar quem recebia. Então, ele gastou muito dinheiro com pessoas que não precisavam receber, né? E depois teve que diminuir. Então, eu avalio que foi uma iniciativa sem controle, gastou muito dinheiro e que agora ele corta os 600, vem para 300 e aquela mãe continua com 4 filhos, 5 filhos, vai receber os mesmos 300, não vai receber mais. Então, é um uso de dinheiro público sem planejamento, imediatismo, né, que foi descontrole, e eu acho que beneficiou muita gente que não precisava ser beneficiada. E as pessoas mesmo que continuam na necessidade, foi um pouco do que eu acompanhei, dessa política descontrolada do governo federal. Cássia? Oi. Então, né? A questão assim. Bom, primeiro que o governo tenta passar essa ideia de que houve um aumento, né, no número de pessoas nos programa Bolsa Família, né? Então, pelos estudos que a própria Nayara tem feito, que a gente até apresentou ontem, né, isso não é real, né? Acho que desde 2014 não há um aumento, vamos dizer assim, números absolutos de famílias que estão sendo beneficiadas. E agora eu acho assim que a gente tem discutido tal no grupo que a gente está num grande impasse, né? Porque de alguma forma o governo quer acabar com o programa Bolsa Família, até porque tem uma dimensão política que ele quer acabar com essa marca política do Bolsa Família vinculado ao Partido dos Trabalhadores, e ele quer então criar uma outra tipo de renda, que claro que eu tenho bastante, não acho que é transferência de renda, né, porque sai dos próprios impostos dos trabalhadores, mas vamos chamar assim. Ele quer criar, então, um novo nome, com um novo programa que ele está chamando, então, de Renda Brasil. Né? E aí está tendo vários debates críticos, tanto da parte, vamos dizer assim, né, de um setor mais à direita, que acha que ele vai... Hoje mesmo eu estava vendo essa notícia, que inclusive mexeu na cotação do dólar, na Bolsa de Valores ontem, porque os setores aí do empresariado e tudo mais está achando que isso é uma forma de dar calote, né, em dívida, e já está sendo contra. A outra questão é que, para você ter essa renda, você vai tirar de outros benefícios, né? Estava tentando até achar aqui para ver, que seria, né, do abono salarial, do salário família e do auxílio, do seguro defeso, que é um seguro dado aí para uma parcela dos trabalhadores. E esse valor, ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser nivelado por baixo, porque nem todas as famílias recebem entre 89, se não me engano, e 178. Mas, dependendo de cada família, vai sendo acrescido vai tendo um acréscimo. Se tem número de crianças, adolescente, você tem um acréscimo. Então, muitas vezes, ela pode chegar até um valor maior que 300, às vezes perto de 400 reais, né? Não são muitas, mas são algumas. Agora, com o Renda Brasil, você vai baixar bastante esse valor, vai nivelar, e você não vai ter esse acréscimo. Então, de verdade, ele não vai aumentar em valores, né? E nem vai aumentar a cobertura, porque ele não está falando em nenhum momento que ele vai mexer em condicionalidade, e que vai ser uma renda universal. Então, e dentro desse bojo também começa a vir o debate novamente da renda cidadã,
ou da renda básica, né? Como se isso que ele está fazendo, essa tal da renda Brasil, fosse ser uma renda cidadã, ou fosse ser uma renda básica, né? E não é, né? Se a gente for ver, estudar com mais cautela, ver de onde que vai tirar, né? À medida que você tira de um lugar que é direito, né? Que são direitos trabalhistas, inclusive, e direitos previdenciários, né? Você não pode nem chamar isso de renda cidadã. Então, ainda está tendo muita controvérsia, ele, não sei, ele está querendo empurrar isso de qualquer jeito, até por motivos eleitorais e de corte de custos, né? Porque eles estão revendo toda essa questão aí de sempre retirar dinheiro dos programas, dos projetos sociais, né? Então, acho que o horizonte é muito incerto e muito pessimista em relação a realmente a gente ter um programa de retransferência de renda que tenha um caráter mais universal e com uma cobertura monetária realmente mais significativa, que realmente tenha um impacto na pobreza, né? E aí você tem isso, claro, né, dentro de toda essa proposta aí, conservadora ou neoconservadora, que eu chamo de reacionária mesmo, né, desse governo, e então o negócio não está muito bom. Aí eu Obrigada, vejo, Cássia. Pode falar, Rosalina. eu vejo dentro disso também, assim, que tudo que ele quer aprovar lá, os deputados aprovam o que ele quer, né? Então, assim, a gente, porque toda essa discussão que teve aí foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, a nossa representação na Câmara, de uma maneira, a sociedade está na mão de um sistema político muito para não olhar para a sociedade que precisa, né? E como nós, as mulheres, que quem mais sofre com essa questão é a mulher, podemos se unir força para poder resolver, e que vai ser o ano que vem vai ser um desastre, né? O crescimento de gente que vai passar fome, né? Mulher que vai ficar sofrendo, já está sofrendo, vai sofrer muito mais se continuar com essa situação dessa política aí. Ok, obrigada, Rosalina. E Cássia, nós temos algumas manifestações aqui das colegas. Só te falar uma coisa, o meu celular não está conseguindo segurar a bateria com o carregador, tá? Se ele pifar para sair é porque ele descarregou menos de uma vez, tá bom? Ok, nós vamos ficar aqui na torcida para que Aí ele se sustente Volta. até o término aqui. E eu vou lançar para você, Rosalina, uma pergunta da Carla Almeida, que é uma das organizadoras do evento. Já aproveito também para agradecer aqui as minhas companheiras organizadoras do simpósio, a professora Carla Almeida, a professora Marta Ramires, a professora Renata Salves e a professora Lina Penati. Voltando, então, à questão da Carla para a Rosalina. Em vários municípios, não chegam mais recursos federais para as políticas para mulheres. Isso está acontecendo em Londrina? Qual é o impacto? E o Conselho, como age? E tem aqui também, Cássia, um comentário da Madalena Gonçalves, parabenizando pela pesquisa e dizendo que é muito interessante a análise sobre o peso da responsabilização com o cuidado que recai, mais uma vez, sobre as mulheres. E já vou emendar, deixo para você, essa pergunta para você responder depois da Rosalina, que, deixa eu ver aqui, também da Madalena, né, considerando os problemas estruturais e a ausência de direitos expostos na sua fala, na sua opinião, de que forma a ausência de condicionalidades reduziria esses problemas? E a Luciene também pergunta, Cássia, como... Deixa eu ver.
que você pudesse falar um pouco sobre o que esperamos, acho que isso acabamos de comentar, né, o que se esperar do novo programa do Ministério da Economia, então já adiantamos aqui a inquietação, Luciene, Cássia comentou isso conosco um pouco antes, e apareceu aqui um tema que a Rosângela trouxe, Rosângela Almeida, e inclusive nós discutimos isso, um tema que nós também discutimos no minicurso sobre entrevistas narrativas. A Rosângela te pergunta, Cássia, como acontece o retorno da pesquisa às mulheres entrevistadas no que tange a potencializá-las e agregar estratégias para mudar suas realidades cotidianas, né, e as futuras gerações de mulheres dentro da própria família. Então, começamos com a Rosalina, para garantir a bateria dela. Tá zerando mesmo já, tá? Bom, em relação a recurso federal para as políticas nos municípios, e aí nós trabalhar a questão do município de Londrina, ela é um dos municípios ainda mais organizado em questão de políticas públicas para a mulher, aí pela ação do Conselho, né? Nós temos aí a Secretaria da Mulher, né? Que tem o espaço todo de trabalhar ações de políticas públicas, e dentro dos recursos que é trabalhado do município nas ações de combate à violência contra a mulher e de outras ações, aí cabe à secretaria formular proposta e projeto para arrecadar recursos, pegar recursos tanto no nível de estado como federal. Os outros municípios, Curitiba também tem essa forma de trabalhar, porque tem a Secretaria da Mulher. Hoje nós temos 399 municípios no Paraná, e só 11 municípios têm secretaria, têm Conselho da Mulher, né? Não digo nem secretaria, conselho. Então, como trabalham essas políticas? Elas precisam ser formuladas dentro das propostas das conferências, e a gente trabalha dentro da conferência um plano municipal e as propostas que é em nível municipal, estadual e nacional. Cássia, pode você comentar. Tá. Madalena, né, que fez a pergunta? Isso. Então, Madalena, essa é uma coisa até que a gente já discutiu, inclusive eu e Silvana, junto até com outra colega, que é a questão se a ausência de condicionalidades reduziria, né, esse trabalho de cuidados, né? Então, até o que a gente já conversou é que não reduziria o trabalho de cuidados, porque, de alguma forma, para você reduzir o trabalho de cuidados, você tem que ter políticas, né, estruturais, políticas públicas de socialização desses cuidados, né, assumidos fundamentalmente pelo Estado. Não que a família, né, ela, enquanto instituição, não tenha também, não deva cuidar, né? Até porque cuidar não é só sofrimento, né? Até as mulheres também relatam isso. Cuidar não é só sofrimento, também cuidar tem uma dimensão afetiva que, claro, pode ser negativa, mas também ela é prazerosa, né? E cuidar você cuida desde que se nasce até que morre, alguém está recebendo cuidado e alguém está cuidando, né? Então, o que se coloca, né, é que, né, dentro do Estado que a gente vive, dentro dessa formação econômica que a gente vive, que vamos dizer assim, a meta, né, o objetivo não é a sustentabilidade da vida, né, ou a qualidade da vida, vamos dizer assim, né, ou como as economistas feministas chamam de sustentabilidade da vida, né, você não tem, então, uma socialização ou uma organização social dos cuidados, né? Ou do que elas chamam de reprodução social,
né, dentro desse modelo que a gente vive, econômico e tudo mais, essa responsabilidade, claro, está colocada para a família fundamentalmente e para as mulheres. Então, se você não tem uma mudança, no mínimo, que vá acontecendo, que vá se expandindo aí, em termos de políticas públicas de socialização desses cuidados, né, e algumas coisas poderiam ser feitas e não são feitas, até por questões ideológicas ainda muito fortes em relação ao papel da mulher, e também como uma medida de não gastar com isso, né? Tipo as escolas em período integral, as escolas, a educação infantil desde muito pequeno, né? Para as crianças, né? Centros, dias e centros de atenção a idosos, né? Serviços de saúde que possam ir, que são domiciliares, que possam ir na casa das pessoas e contribuir com medicação, com banho, com alimentação desses idosos. Em alguns lugares isso já tem acontecido, né? Por exemplo, eu tive num evento no Uruguai, no fim do ano retrasado, que eles estão conseguindo, não sei como é que está agora, né, porque para cada governo você muda tudo, eles conseguiram, inclusive, um ministério, né, uma secretaria que tem escopo ministerial de cuidados, onde várias coisas para crianças com deficiência estão sendo efetivadas. Então, isso sim ajudaria a diminuir, né, o tempo e a responsabilidade das mulheres com esses cuidados. Agora, o que a ausência de condicionalidades poderia contribuir é com esse sofrimento mental, com esse peso, com essa responsabilidade que elas têm, né, de poder fazer com que a criança, por exemplo, esteja na escola para não perder o benefício, né? É claro que também o sistema educacional, numa escola em particular, tinha que ter um outro modelo também, né, de escolaridade, de atenção pedagógico, né, para essas crianças. Como a gente viu na pesquisa, essas crianças sofrem, principalmente adolescentes, mas as crianças também, elas sofrem preconceito, né? Muitas elas escutam que elas só estão na escola porque a mãe, a família vai receber o Bolsa Família, senão elas não estariam lá na escola, né? Elas já teriam sido expulsas, já teriam ido embora. Quer dizer, há uma série principalmente se são crianças negras, então há uma série vamos dizer assim, de violência psicológica que são cometidas com essas crianças, filhos de beneficiários e que isso está atrelado também à condicionalidade. Então, são muitas questões, né, que são de níveis local, estadual, estrutural e, inclusive, conjuntural, que reduziria essa carga de cuidados, mas, no mínimo, reduziria o sofrimento, né, e a responsabilização dessas mulheres para poder receber esse benefício, né, e a culpabilização, porque também elas são culpadas quando elas não dão conta, né, ou quando elas perdem o benefício. Então, elas são julgadas também como mulheres, como mães que não dão conta do recado, são más mães, né? Em relação ao retorno da pesquisa, quanto às estratégias para mudar, eu acho que é a mesma coisa que eu te respondi agora, né? Não dá para resolver isso também no plano individual. Quer dizer, há um nível de devolução de resultados de pesquisa que você pode fazer, e a gente, no nosso grupo, até fez na última pesquisa, nessa a gente ainda não conseguiu fazer, até em função da pandemia, que é voltar para os municípios que a gente fez a pesquisa e levar para os profissionais, né, para quem tiver interesse, os resultados, né? A pesquisa anterior a gente conseguiu fazer isso. Essa a gente ainda não conseguiu organizar em função do que está acontecendo também. Mas também, né, isso também não traz grandes resultados, porque a mudança não é individual, ela não é particular, né? Até porque as condições de vida dessas mulheres, né, de pobreza, de extrema pobreza, assim, né? A principal preocupação é dar comida, né? É ter alimento, né? Então, de novo, eu reforço o que eu falei anteriormente, né? Para você mudar, você tem que ter essa mudança também, principalmente a nível estrutural, né? E, claro,
se você conseguisse ter serviços também que tivesse recursos financeiros, profissionais em número suficiente, capacitações, formações, eu acho que também daria para desenvolver ações a nível municipal para atingir essas mulheres, né? Bom, para quem está nos acompanhando, me informo que Rosalina, de fato, não conseguiu permanecer na sala. Ela avisou que o celular dela, então, estava chegando ao final da bateria. Infelizmente, não foi o tempo suficiente. E tinham aqui algumas perguntas a Rosalina e terá que aguardar para outro contexto. Vamos prosseguir, então, com outras perguntas que vieram para Cássia. A Marta Ramírez, Cássia, está perguntando. Era uma pergunta para a Rosalina, mas creio que caberia também ouvirmos sua avaliação a respeito, né? Como avaliar o impacto da distribuição de cestas e outros recursos arrecadados pela população durante a pandemia. E emendando aqui a pergunta da Cássia, né, lembro o comentário de que, por vezes, a gente escuta, a gente lida com uma parte do debate que levanta um problema de que, por vezes, o nosso enfoque é muito estatista e que falta a sociedade, faltaria um enfoque societal, né, nas nossas leituras sobre o enfrentamento a esses temas e a essas questões. Talvez a pergunta da Marta venha um pouco nessa direção, né, porque traz à cena a ação, a atuação, né, de pessoas da sociedade civil, né? Então, como avaliar o impacto da distribuição de cestas e outros recursos arrecadados pela população durante a pandemia? Mas o impacto em quê? Não entendi. Impacto na pandemia? Impacto... Ela não especificou impacto em quê, mas deduzo que dê para a gente discutir o impacto disso para as pessoas que estariam recebendo essas cestas, Uhum. e esses recursos. Não, eu acho que, assim, né, é claro para mim, né, é evidente que isso é fundamental, né, até porque, de novo, voltando para a questão do Estado e dos governos locais e tudo mais, né, essa função de proteção social, né, que aí dentro da dimensão da proteção social, que é o direito básico à alimentação, né, a ter alimento, a ter comida, isso deveria ser um direito que, por ser básico, não deveria estar nem em discussão, né? Ele deveria ser garantido por esse Estado, pelos governos que estão, né, que gerem, né, essas políticas e tudo mais. Então, nessa ausência, né, ou, né, na falibilidade na precariedade disso, é claro que você tem uma grande mobilização, principalmente da mídia, a gente viu, né, para a participação da sociedade civil, para distribuir cestas, né, de alimentos, né? Então, e é óbvio que isso é muito importante, né? As pessoas precisam comer, né, precisam de produtos de limpeza, como a gente viu com a pandemia, né, precisa de álcool gel e tudo mais, né? Então, é importantíssimo, né? E aí a sociedade... Mas o que eu vejo? Eu também vejo assim, né? Atualmente é bom não perguntar essas coisas para mim, porque eu estou numa fase que acho que agora vai até o dia da minha morte, muito pessimista, inclusive com a raça humana. Então, é assim, são ondas, eu acho. Então, acho que daí as pessoas se mobilizam, e você pode ver, já acabou.
Então, é uma coisa assim, do primeiro momento, aí a mídia mobiliza, estamos fazendo alguma coisa, e esse fazer alguma coisa é colocado no plano da força de vontade, do indivíduo, né, da sua solidariedade, que é fundamental. Obviamente, a gente precisa de uma sociedade solidária, né? Mas ela fica muito num plano individual, né? E não numa perspectiva de um coletivo que se mobiliza sempre, né? Em termos societais e tudo mais, não só para distribuir alimentos, mas para discutir essa própria sociedade, essa própria, como é que fala? Ausência de direitos, não respeito aos direitos, né? Então aí fica como se cada um tivesse fazendo a sua parte, né? O que lhe cabe. Mas é óbvio que isso é muito importante. Mas eu não vejo isso, e vejo isso muito num plano individual. As pessoas se solidarizando individualmente, né, tendo algum tipo de empatia, mas, assim, está longe. Eu levei o alimento ali naquele lugar, aí lá naquele lugar eles distribuíram, eu nem entrei em contato com as pessoas, né, para quem eu dei aquele alimento. Então, é uma coisa assim, vamos dizer assim, bem... Esqueci o termo agora. Mas eu não sei se era nesse sentido que ela estava falando. Voluntarista? Oi? Voluntarista? Então, mas depois se desmobiliza, porque não é uma coisa de organização coletiva, de grupos, né? Vamos nos unir, vamos ficar, vamos criar, e papapá. E principalmente nesse momento de mídia, de redes, né? Todo mundo só faz as coisas e você não tem você acaba esvaziando um pouco ou não criando uma dimensão política mais comprometida. Obrigada, Cássia. Eu novamente peço desculpas a quem está nos acompanhando pela ausência da Rosalina Batista, que teve problemas tecnológicos com o celular que ela usava para estar aqui conosco. Bem, a Marta fez aqui um comentário no chat. A Marta esteve à frente de uma campanha que foi organizada na UEL, chamada... Eu lembro. Gente, Eu sei. escapou o nome da campanha agora. E como ela esteve à frente dessa campanha, ela esteve também no corpo a corpo aí para distribuição, né, de produtos, essas básicas. Depois houve acréscimo de livros, né, que compunham o kit que era distribuído, e a Marta comentou aqui que teve 2 depoimentos de pessoas que mencionaram que a vida delas melhorou durante a pandemia. Eu acho que se pensarmos no aspecto, enquanto durou o benefício de R$600, por exemplo, e 1.200 para mulheres chefes de família, eu acho que aconteceu aí um extrato da população que, inclusive, teve aumento de renda. Só Sim, que claro. A pandemia continua. Isso é inegável. O problema é isso ser uma política pública, né, e não uma ação pontual, que é óbvio que é necessária e é óbvio que beneficia um monte de gente. Né? Eu penso que podemos ir conduzindo para o encerramento. Né, mais uma vez, peço desculpas ao público pelos ajustes da programação. Né, se já eram comuns ajustes de programação nos eventos ao estilo clássico, que nos costumamos a organizar e participar ao longo do tempo, isso se tornou mais imprevisível quando estamos realizando eventos em meio a uma pandemia e com o tal trabalho remoto, né, e como isso impacta nossas condições de organização. Então, peço desculpas por todos esses imprevistos e contamos com a compreensão de quem está conosco, está nos acompanhando. E lamentamos aí as condições da Rosalina para se conectar e se manter conosco. Agradeço a presença de vocês, agradeço a Rosalina, que nos acompanhou até aqui, agradeço imensamente mais uma vez a Cássia, e Cássia, fique à vontade para fazer uma fala final.
Não, só quero agradecer novamente o convite, né, poder ter participado, e parabenizar vocês de novo por essa força e por esse empenho em situações tão adversas. E já acho que vocês estão conseguindo o resultado de ter sucesso no evento, pelo menos as pessoas estão gostando. Estão achando muito bom. Ok, muito obrigada. Eu convido vocês para seguir conosco na programação. Agora, às 16 horas, existem as sessões de GTs, e depois, mais à noite, nós temos, às 19 horas, uma mesa redonda que tratará da defesa dos direitos humanos no contexto brasileiro, e esperamos vocês nas atividades seguintes. O evento prossegue até amanhã. Muito obrigada, cada pessoa, e a gente se segue.